Olá, galera, professor Grega de Atualidades, e vamos para a aula 14. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, então. Aula 14 de Atualidades, beleza? Muito bem, vamos então para a aula. Acompanhe comigo, lembrando que essa aula vale para os extensivos, para os terceirões e para os semis, tá? Na nossa nomenclatura original, isso seria a aula 17, mas na nossa nomenclatura aí no YouTube, aula número 14, tá bom? Começamos analisando o investimento militar global. Olha só, gasto militar global tem o maior aumento da década no ano de 2019. Estudo mostra que Estados Unidos e China puxaram as despesas em defesa. O Brasil se manteve estável no ranking, mas realmente o destaque foi para Estados Unidos e China. Matéria divulgada por vários jornais no dia 14 de fevereiro, tá? Ao todo, o mundo gastou no passado algo em torno de 1,73 trilhão de dólares no setor militar. Os Estados Unidos são uma potência incontestável, sozinhos, com algo em torno de 680, 700 bilhões. Ou seja, 39, 40% do valor global. E como vocês podem observar aí pelo gráfico, olha só, como aumentou de 2018 para 2019, beleza? Muito bem, continuando aqui o ranking, né, dos países que mais investiram na área militar. Estados Unidos, China, Arábia Saudita, Rússia, Índia, Reino Unido. É, isso mesmo, olha aqui o Brasil, a França, Japão. Grega, vamos contar? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro. O Brasil está ali. Né? Nós gastamos algo em torno de 27, 28 bilhões de dólares, tá bom? Aí, até para vocês depois compararem com mais calma, eu sei que vocês vão baixar o material lá no qualquer arquivo, vocês vão dar pause e analisar com calma esses dados, mas só para comparar, por exemplo, assim, ó, orçamento em relação ao PIB, né? O orçamento militar dos Estados Unidos equivale a algo em torno de 3,19% do PIB. Da Rússia, 3,7%. Da China, 1,26%. Né? Ogivas nucleares, olha só que número impressionante, né? Estados Unidos e Rússia, né, vocês sabem, Guerra Fria, né, algo em torno de 1.700, né, os Estados Unidos dizem que tem um pouquinho mais do que a Rússia. A China já está chegando a 300 ogivas nucleares, né, chama muito a atenção, né. Aumentou também o número de caças e aviões, né, de ataque da China lá. Claro, os Estados Unidos é a maior superpotência, né, mas a China chegando a 2.000. Então, esses números mostram uma nova geopolítica de poder militar no planeta, né? E aqui, na América do Sul, como eu falei para vocês, os dados do ano passado mostram que o Brasil é o país que mais investiu na área militar, né? O Brasil segue líder regional, isso, valores de PIBs, né? E ali embaixo uma comparação, né? Por exemplo, se pegar aviões, caças e aviões de ataque, submarinos, tal, chama atenção, chama atenção. O Peru tem mais submarino, isso é verdade. Também, na hora que eu li no jornal, eu falei, será que é verdade? Fui pesquisar e é verdade. Beleza? Só que o Brasil tem o maior orçamento militar da América Latina. Beleza? Eu sei que muita gente questiona, tá, mas o Brasil precisa gastar tanto dinheiro assim? Porque, professor, 27 bilhões, isso é um quarto um quarto do que o Brasil investiu em educação. Pergunta boa para a gente conversar, tá bom? Se é necessário, se vale a pena, se temos a necessidade ou não. Sou da opinião que temos que refletir sobre o assunto. Muda radicalmente turismo em Santa Catarina. Santa Catarina foi considerada, ano passado, um dos melhores destinos para viajar no Brasil. Todos os anos, aquela famosa revista Viagem e Turismo, ela realiza uma pesquisa, né, com seus assinantes, tal, sobre os melhores roteiros de viagem, né, o melhor lugar, o melhor estado para viajar, e na sua 18ª edição, a votação popular deu a Santa Catarina o título de número 1, melhor estado do Brasil para viajar. Nós que somos catarinenses, nós somos um pouco suspeitos de falar, né? Mas o nosso estado é bonito para caramba. Ali vocês estão vendo uma linda imagem de Bombinhas, olha que vocês
aqui no Vale do Itajaí, município de Bombinhas, oi, as dunas de Florianópolis, os cânions do sul do estado, Pomerode, a cultura alemã aqui do Vale do Itajaí, Farol de Santa Marta, lá em Laguna. Nosso relevo é muito acidentado, ó, a Serra do Rio do Rastro, ligando a planície ao Planalto, o potencial de águas termais que nós temos no sul, na Grande Florianópolis, no oeste do estado, turismo rural crescendo um monte, turismo gastronômico, de novo Bombinhas, aqui as festas populares, as festas típicas como o Oktoberfest, turismo de observação crescendo muito, né? E aqui Joinville, uma cidade mais populosa, Manchester catarinense, que preserva forte também a colonização alemã. Potencial nós temos. Potencial nós temos. Nós temos uma diversidade de paisagem natural, diversidade de paisagem humana, diversidade de paisagem econômica, só que, na minha avaliação, o que Santa Catarina precisa melhorar é a infraestrutura, né? Para cada vez poder receber melhor esses turistas e para que eles saiam daqui maravilhados com a linda paisagem e com a vontade de voltar para cá. Me preocupo muito com a questão de saneamento básico, alguns acessos, né, às praias no verão totalmente travados, mais sinalização, mais orientação aos turistas e assim por diante. Greve dos petroleiros. No dia que completaria 20 dias de greve, né, de paralisação, os petroleiros resolveram suspender, né, a greve e firmar uma negociação com a Petrobras. Mas, Greg, por que a greve rolou? Vamos lá? Vocês sabem que desde que assumiu o poder, o governo Bolsonaro, junto com o ministro da Economia Paulo Guedes, deixaram bem claro, tanto na campanha, quanto assim que assumiram, que iriam tentar colocar em prática uma série de medidas de privatizações, de concessões. Na lógica deles, eles querem diminuir o tamanho do Estado brasileiro. E nessa lógica de diminuir o tamanho do Estado, de realizar privatizações, concessões ao setor privado, a Petrobras acabou sendo, a atual gestão da Petrobras acabou sendo atraída para essa discussão. E como eu coloco ali, ó, a Petrobras está tentando se desfazer de uma fábrica chamada Fábrica Araucária de Nitrogenados, SA, a chamada ANSA, que os petroleiros chamam de Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná, a Fafem Paraná, é assim que eles chamam, tá? É porque é o antigo nome da empresa. A Petrobras comprou essa empresa, né, a Fafem, em 2013, da mineradora Vale. A estatal alega que, desde então, a fábrica apresenta recorrentes prejuízos, que já somam mais de 2 bilhões de reais. Tá, Greg, mas o que tem a ver a greve dos petroleiros com a venda dessa fábrica lá no Paraná, que a Petrobras comprou da Vale? Vamos lá? Vocês já vão entender. A estatal, então, né, a direção da Petrobras, diz que esforçou-se para tentar vender a fábrica, vem tentando, né, vender a fábrica, vem se esforçando para vender a fábrica, e isso faz parte de um programa de desinvestimento da Petrobras, que teve início há mais de 2 anos. A Petrobras, que foi duramente afetada pela Lava Jato, lembra com aqueles esquemas de corrupção? Do Temer para cá, adotou-se a seguinte estratégia: vamos tentar vender a Petrobras, uma empresa pública privada. A Petrobras não pode ser vendida, não pode ser privatizada, mas algumas subsidiárias dela, o Supremo Tribunal Federal autorizou a venda. Então, está ocorrendo um programa de desinvestimento. A Petrobras está se desfazendo de algumas fábricas que, na visão da direção atual, não dão lucro, pelo contrário, dão prejuízo. Vamos lá? Com cerca de 1.000 trabalhadores diretos e indiretos prestes a ser dispensados, o Sindicato dos Petroleiros da Petrobras, de todo o Brasil, preocupado que, estão vendendo hoje a Fafem, ali do Paraná, né? Mas daqui a pouco vai que o governo inventa de vender outras partes da Petrobras e a própria Petrobras, por isso que o Sindicato dos Petroleiros estimulou os petroleiros, funcionários da Petrobras de todo o Brasil, em solidariedade com aqueles funcionários lá da fábrica no Paraná, que estão prestes a ser demitidos, serão dispensados. O sindicato orientou que os petroleiros fizessem uma greve, e por isso que eles pararam as atividades de prospecção de petróleo em todo o Brasil, em solidariedade àqueles trabalhadores lá do Paraná, que provavelmente serão dispensados, mas também, vamos ser críticos, já pensando que, um dia isso pode acontecer conosco também, então já vamos fazer greve. Beleza? Foi por esse motivo. Ô, Greg, mas por que a greve terminou 20 dias depois? Olha só que interessante.
A greve começou ali pelo dia 20 de fevereiro, né? Então a gente já estava ali entrando em março, beleza? A pandemia já estava batendo aí, o mercado de petróleo já vinha caindo um monte, o lucro da Petrobras também, entendeu, né? Ó, a briga da OPEP+, que eu vou explicar para vocês, a pandemia desacelerando a economia do mundo inteiro, se a economia desacelera, diminui a demanda de petróleo, diminuindo a demanda de petróleo, os preços caem. No mundo inteiro, o preço do petróleo caíram. O sindicato, opa, acho que agora não é a hora da gente fazer greve, não, porque a situação já está complicada e por isso que resolveram terminar com a greve. O governo, não é que o governo desistiu de vender a fábrica de nitrogenados lá de Araucária, não é nada disso. É que realmente a crise econômica se estabeleceu e o setor do petróleo sentiu isso antes mesmo da pandemia, por uma briga dentro da OPEP+, que eu vou explicar mais tarde para vocês. Muito bem, outra greve dos policiais no Ceará, né? Durante, olha só as imagens, né? Polícia parou, polícia militar, polícia civil, e aí o caos se estabeleceu porque a bandidagem, né, fez a festa. O número de homicídios disparou no estado, número de assaltos, roubos, sequestros. O senador Cid Gomes, né? Isso, o senador Cid Gomes pegou uma retroescavadeira, não sei como é que se chama aí, uma máquina, quis entrar no batalhão que estava ocupado pelos policiais, acabou sendo baleado, né? Teve sorte, hein? Podia ter morrido, beleza? O governo foi obrigado a mandar a Força Nacional de Segurança para lá, o Bolsonaro assinou um decreto, né, de garantia da lei e da ordem, que dá literalmente poder de polícia para as Forças Armadas e para a Força Nacional de Segurança atuarem. Depois de muita negociação, os policiais militares e civis resolveram terminar a greve, né? Aceitaram a proposta do governo de aumento de salário, ainda por cima um aumento gradativo, só que, olha só, os policiais queriam anistia a todos os líderes do movimento policial para que eles não fossem julgados e condenados. Mas isso não aconteceu, tá? Os líderes do movimento, teoricamente, devem ser julgados. Teoricamente. Ô, galera que está assistindo essa aula, por favor, tá? Forças de segurança, polícia militar, polícia civil, bombeiros, né? Pela Constituição brasileira, não podem fazer greve. Sim, quando eles passam no concurso e fazem o juramento, assumem, eles são alertados disso. Policiais não podem, quem integra as forças de segurança não podem fazer greve, beleza? Então, os policiais cometeram um crime. Por outro lado, eu sei, eles reclamam de baixos salários, de falta de infraestrutura, de falta de equipamentos de segurança, de falta, por exemplo, de coletes salva-vidas. Por favor, as reivindicações deles são legítimas, mas gostaria de lembrá-los que, pela Constituição, não pode fazer greve. Não pode, tá bom? Muito bem, vamos agora aqui para o sul do Brasil. A CCR venceu o leilão da BR-101 Sul. Que história é essa? Lembra da duplicação da BR-101 trecho sul, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina? A obra está praticamente concluída e foi feito um leilão. Vai ser feita uma concessão. Uma empresa privada vai assumir o trecho sul e, é claro, vai cobrar pedágio. Fará os investimentos, mas também cobrará pedágio. A empresa CCR será responsável pela concessão do trecho sul da BR-101 pelos próximos 30 anos. Ela, com 7,4 bilhões de investimentos previstos, tá? Grega, investimento no quê? Se já está duplicado? Em passarela, em novas pontes, em sinalização, em monitoramento, né? A decisão ocorreu num leilão, onde a companhia apresentou o menor valor para uma das 4 praças de pedágio que nós teremos aqui em Santa Catarina, no trecho sul. Ela vai cobrar R$ 1,97 em cada uma delas. Teremos praça de pedágio em Laguna, Tubarão, Araranguá e São João do Sul, quase já entrando no Rio Grande do Sul. Isso mesmo, você que viaja para o sul do estado constantemente, ou que é do sul do estado, ou que é do Rio Grande do Sul, agora você vai ter que pagar. E do lado gaúcho, Grega, também tem pedágio agora, até chegar na Freeway. Beleza? Tomara que esse pedágio continue baratinho por muito tempo.
tá bom? Morte assistida. Meu Deus, Greg, o que é isso? Vamos lá? Suprema Corte da Alemanha permite o suicídio assistido. Tribunal Constitucional Federal declarou inconstitucional a antiga lei que penalizava a assistência ao suicídio em caráter comercial. Médicos e pacientes terminais saudaram a nova decisão. As igrejas, claro, criticaram. Vamos lá? Isso é no finalzinho de fevereiro. Essa assistência era, na prática, proibida pelo parágrafo 217 do Código Penal alemão, a chamada morte assistida. Essa assistência era proibida. O Bundestag, né, que é o chamado parlamento alemão, criou a lei em dezembro de 2015, com a intenção de proibir associações ou indivíduos de fazerem negócios com a morte. Tais ofertas haviam vivenciado um verdadeiro boom naqueles anos anteriores ali, né? E os legisladores alemães quiseram dar uma resposta botando um limite. Olha o que a lei dizia. Quem, tendo a intenção de promover o suicídio de outrem, lhe garantir, obtiver ou intermediar essa oportunidade em caráter comercial, será punido com a pena de até 3 anos de prisão ou multa. Essa era a antiga lei, tá? A Suprema Corte falou que a lei é inconstitucional. Vamos lá? Desde então, desde que a lei foi criada, né, aquela lei que proibia, os juristas discutiram, né, de maneira intensa sobre o conceito de caráter comercial. Afinal, o aconselhamento repetido sobre a morte assistida já seria uma possível punição, né? O médico chegar para a família, tem alguém da família muito doente, não tem mais saída, o médico, olha, não tem mais saída, acho melhor vocês deixarem, isso já poderia ser considerado uma relação comercial. Mesmo uma referência a jejum até a morte, por meio da obtenção de alimentos, já poderia ser punido. A gente sabe que tem alguns casos, eu vivi isso na minha família, meu irmão, que era padre, inclusive, com 36 anos, desenvolveu um câncer extremamente violento, e em 6 meses morreu. Eu lembro até hoje, quando, alguns dias antes da morte dele, a enfermeira me chamou num canto e falou, professor, você tem consciência que não tem mais saída, né? E tudo que a gente fizer a partir de agora é só para prolongar. Então, gostaria, professor, que eu não vou falar isso para sua mãe, porque senão ela vai ficar muito sensibilizada, mas eu gostaria que você pensasse com carinho, não tem mais saída. Vocês querem prorrogar isso mais tempo? É possível, mas pensem. Então, isso aconteceu com a minha família, né? E nós, realmente, diante dos laudos médicos e tudo, e em consenso até com meu irmão, né, nós fizemos tudo que a gente podia, mas chegou um ponto que não tinha mais. E, no nosso caso, o que mais me tranquiliza, falando isso para vocês hoje, é que o próprio meu irmão, o Rogério, falou assim, não tem mais saída. Né, então, quer dizer, era a resposta dele já, né, então, que seja rápido. Mas isso foi aqui no Brasil. Se rolasse uma conversa dessa entre médico ou enfermeira e paciente ou família lá na Alemanha, já poderia ser considerado crime. Então, os próprios juristas vinham discutindo isso, sabe? Da proibição. E aí, por isso, que a Suprema Corte resolveu mudar a lei. Beleza? Viagem para a morte. Vamos lá? Além dos prestadores de serviço de morte assistida terem retirado suas ofertas para o público, também os médicos ou funcionários de hospitais alemães passaram a não dar mais aconselhamentos para famílias e pacientes sobre a morte assistida. Assim, a única coisa que restava aos doentes terminais dispostos a morrer era, sabe o que fazer? Viajar para o país vizinho, para a Suíça, ou para a Holanda, ou para a Bélgica, porque lá era permitido, para encontrar ofertas adequadas. Nesses países, a assistência ao suicídio é permitida. Entenderam o que os alemães faziam? Por isso que muitas pessoas entraram com ações, elas chegaram na Suprema Corte, e a Suprema Corte resolveu dizer que a lei anterior era inconstitucional. Ô, Greg, tenho dúvidas sobre isso, eu vou fazer medicina. Olha só, 4 conceitos que vocês precisam entender. O que é distanásia, eutanásia, suicídio assistido e ortotanásia. Rapidinho, distanásia, excesso de medidas que acarretam morte lenta e com intenso sofrimento, também denominada, né,
a obstinação terapêutica, aquela coisa que o paciente não tem mais saída, não tem mais, mas ficam se dando remédios, procedimentos para tentar prorrogar o inevitável. Eutanásia, morte serena, morte doce, ou boa morte, como alguns dizem, né? É abreviar a vida de um doente incurável e terminal, procurando diminuir sua dor ou sofrimento. Suicídio assistido. A pessoa em estágio terminal é assistida para a implementação da morte, praticando ela mesma todos os atos que levarão à morte. A própria pessoa, por exemplo, aplicando um medicamento que vai levá-la à morte, beleza? E ortotanásia, beleza? É a aceitação da morte, pois permite que ela siga seu curso, alívio das dores, porém sem prolongamento abusivo aplicado por meios desproporcionais que acarretem sofrimento. Foi mais ou menos o que a enfermeira naquela vez veio falar conosco. Vocês querem prolongar ainda mais? Se vocês quiserem, a gente consegue, mas ele vai morrer. Então, não seria melhor deixar o curso orto, correto, né? Será que não deveria ser deixado o curso normal da vida e da morte falarem mais alto? Eu sei que tem muitos alunos nossos que vão fazer medicina, então essa parte para vocês deve ser muito, muito difícil da grande maioria. Ó, tem aula gravada, vamos deixar bem claro, para quem vai fazer medicina, isso aqui deve ser, meu Deus, né, extremamente interessante de ser estudado. Talvez para aqueles alunos que não vão para a área da saúde, talvez gere um certo mal-estar. Mas é meu dever mostrar para vocês o que a Alemanha decidiu, beleza? Até porque eu sei que a grande maioria dos meus alunos querem medicina. Brasil e a Covid-19. Rapaziada, no dia 25 de fevereiro foi oficialmente confirmado o primeiro caso de coronavírus. Hoje é dia. Lembra que eu estou fazendo a aula na cronologia histórica, né? Estou vendo do ano passado para esse ano. Eu entrei agorinha, olha só, hoje é dia 15 de maio, né, quando essa aula está sendo gravada, e o Brasil já tem um total de mais de 200 mil casos de pessoas infectadas. Acompanha aqui, ó. Estados Unidos em primeiro lugar, Rússia em segundo, Reino Unido em terceiro, Espanha quarto, Itália o quinto, Brasil o sexto. Os especialistas estão dizendo que em uma semana o Brasil já vai para encostar aqui no Reino Unido e tem tudo para passar do Reino Unido e, infelizmente, se tornar bobear o terceiro ou o segundo do mundo. Espero que esses especialistas estejam errados, beleza? Lembrando, esses são dados de hoje, dia 15 de maio, quando essa aula está sendo gravada. Beleza? No mundo, mais de 300 mil mortes. Mais de 300 mil mortes, tá? Em escala global, ainda os números sobem, e segundo os especialistas, em escala global, talvez ainda não estejamos no pico, né, no topo dos casos. Beleza? Ô, Greg, eu li alguma coisa que parece que antes dessa data já tinha gente doente aqui no Brasil, mas é claro, eu sou obrigado a dizer que o primeiro caso oficial foi no dia 25 de fevereiro. Mas vocês podem ter certeza que antes disso nós já tivemos, né, no Carnaval o Brasil atraiu muitos turistas, né? Com certeza o vírus já estava circulando antes por aqui, tá bom? Direitos humanos no Brasil, vamos lá, no dia 27 de fevereiro, a Anistia Internacional divulgou um relatório, o chamado Informe Anual, né, sobre Direitos Humanos, e no relatório o Brasil foi, o Brasil foi duramente criticado. Segundo a Anistia, nos últimos anos está ocorrendo um retrocesso. Trecho sobre o Brasil destaca aumento da violência policial, incêndios na Amazônia, a questão indígena e os ataques políticos à democracia. Temas polêmicos, né? Vamos ter que fazer uma aula de debate só sobre isso. PIB brasileiro 2019. Ah, meu Deus, o PIB brasileiro cresceu, mas cresceu apenas 1,1%, bem abaixo das expectativas do governo. Chegou na casa dos 7,3 trilhões de reais. O índice de crescimento de 2019 é menor do que do ano anterior. Olha aí, ó. PIB brasileiro cresce 1,1%, só que é o menor avanço em 3 anos. Eu tenho um gráfico aqui para vocês, ó. Depois da forte recessão de 2015 e 2016, 2017 começa, né, a retomada, 1,3, 2018, 1,3, esse 1,1 provavelmente vai ser revisto e vai de novo ficar na casa de 1,1 a 1,3, mas bem abaixo das expectativas do governo. E aí vem um ponto de interrogação gigante para 2020.
Eu estou no dia 15 de maio. O governo divulgou ontem que acha que o nosso PIB vai cair em virtude da crise da Covid-19, que é uma crise mundial. O governo brasileiro acha que isso vai cair algo em torno de mais ou menos uns 5%. Eu não quero ser eu não quero ser apocalíptico aqui, mas vocês multipliquem esse 5 por 2,2. Eu acho que o PIB cai entre 10% a 15% no final do ano, infelizmente. E aí, números sobre PIB, né? O investimento na economia brasileira despencou ano passado, isso antes já da pandemia, tá? Por que, Grega, que despencou? Por falta de. Demorou demais para aprovar a reforma da Previdência, demorou demais para discutir a reforma tributária, a reforma administrativa. A verdade é que o Brasil demorou, e com isso os investimentos vazam, né? A chamada formação bruta de capital fixo, né, que mede o desembolso em novos projetos de expansão da capacidade produtiva, teve uma retração de 3,3%. Observando a série histórica, a retração só não supera a registrada no período do governo Dilma Rousseff e Michel Temer. É a maior queda na taxa desde o terceiro trimestre de 2016. Sob a ótica da oferta, a construção civil, que vinha dando uma retomada, né, no início do ano passado, também teve uma queda no segundo semestre, e a construção é hoje o componente do investimento, digamos assim, mais importante, com participação de mais ou menos 44% quando se analisa o que o país está investindo. Se a construção civil investe pouco, é um sinal de desaceleração, tá bom? Rapaziada, obrigado pela atenção, beijão para vocês, continuem estudando, pessoal terceirão, lá no Estudos tem lista de exercícios, e o nome da lista de exercícios é exatamente o nome dessa aula, tá? Aula 14 de atualidades, professor Greg. Pessoal do Extensivo ICM, um monte de simulados para vocês fazerem, tá bom? Beijão, tchau, 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 tchau.